Convido que todos estejam com as suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Glórias a Deus. Nós vemos na introdução, aqui até o versículo 4, que o médico Lucas, ele tomou cuidado de fazer um relato cuidadoso, aprofundado, para enviar ao seu discípulo, que provavelmente era um nobre do Império Romano, Teófilo. Ele chama Excelentíssimo Teófilo. E ele faz uma exposição em ordem. Podemos ver que ele dá todo um contexto aqui quando está falando de Zacarias. E daí ele começa nos dias de Herodes. E ele fala como que acontecia o trabalho deste sacerdote. O que acontecia com eles, que ela era uma mulher que sofria vexame por ser estéril. E era uma grande humilhação. Mas eles eram vistos. Tanto a Isabel como Zacarias eram vistos como pessoas que viviam de forma irrepreensível. Eram justas, eram corretas. Elas andavam na presença de Deus. Cumpriam todos os mandamentos de Deus, mas incompletos, porque não tinham filhos. E nós vemos que, no contexto aqui, na conversa do anjo, eles oravam sempre, pedindo a Deus essa criança tão esperada. E os judeus tinham um prazer muito especial em filhos homens. Até que ele, no seu serviço santo no tabernáculo, ele vai para queimar incenso e aparece Gabriel. E Gabriel confirma: tua oração foi ouvida. Ele se encheu de temor
e o povo lá fora esperando em oração o retorno dele. E ali aconteceu todo esse momento tenso, vamos assim dizer. O anjo falando que a oração foi ouvida e ele de repente se tornou incrédulo diante da confirmação da oração. Vocês imaginem, nós pedindo uma coisa muito necessária para Deus, de repente Deus confirma. Está aí a bênção. E nós olharmos, não acredito. Foi mais ou menos isso que ele expressou nas entrelinhas ali ao anjo. O anjo disse, versículo 13, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha o poder da comunhão que tinha este casal com Deus. Embora eles se sentissem muito humilhados pela ausência de filhos, mas Deus teve prazer em atender a oração deles. O prazer foi tão grande que mandou um anjo comunicar que a oração foi atendida. Mas nós vemos aqui que não basta sermos só justos, não basta sermos só obedientes. Precisamos ser sempre justos, sempre obedientes, sempre cumprir todos os mandamentos, para que não estejamos correndo risco na presença de Deus. E o anjo aqui fala uma coisa maravilhosa, né? A descrição do profeta Isaías, também a respeito de João Batista, né? Que iria nascer do ventre de Isabel. Ele começa a descrever a pureza daquele homem, o poder de Deus na vida daquele homem, através daquele homem que nasceria ali. E Zacarias, eu não acredito. Como que vai acontecer isso? A oração atendida e ele ficou incrédulo. Ele diz que desde o ventre materno João Batista já estaria cheio do Espírito Santo. Que promessa tremenda, que boa notícia! E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E ele irá no poder do espírito de Elias. Quer dizer, naquela mesma autoridade que Elias tinha como homem de Deus, como profeta de Deus, para converter o coração dos pais aos filhos, converter as famílias para o Senhor e uns para com os outros, gerando unidade, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha o poder daquele homem que estava para nascer, de um casal que já não teria mais condição de gerar filhos. E esse homem, ele, conforme as profecias, aqui o anjo estava também confirmando que ele viria só para fazer a abertura do trabalho do Senhor Jesus, do Messias Salvador. Como saberei isto? Então, o que nós aprendemos quanto à oração? Nós precisamos andar em tudo conforme a palavra de Deus. Oração é confiança absoluta. Oração é entrega total nas mãos do Senhor. Oração é exercício de fé. É chamar à existência as coisas que não existem, como diz Paulo aos Romanos. E Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por um momento aquele homem, tão próximo de Deus, ele tornou-se um incrédulo. Mas o amor de Deus é muito grande quando nós somos incrédulos. A própria palavra diz que o Senhor açoita os seus filhos como pais humanos corrigem os seus filhos, se necessário até com a varinha de marmelo. E Deus faz isso conosco. E devemos dar glórias a Deus quando Ele faz isso conosco. E foi o que Ele fez aqui com Zacarias. Eu fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Mas você está incrédulo, então ficarás mudo. Punição severa, castigo severo. Ficarás mudo até que essas palavras se cumpram. Ficarás mudo porque não acreditaste. Isso aqui chama atenção para nós. Será que nós podemos nos equiparar a Zacarias no exercício do nosso sacerdócio?
pessoal, no dia a dia, ele era um homem muito próximo de Deus. Isabel era uma mulher muito próxima de Deus. E não escapou da punição de Deus. Então nós precisamos estar atentos para quando o Senhor nos punir, nós possamos perceber e mesmo assim continuar gratos a Deus, porque Ele nos corrigiu, porque Ele nos tratou. Correção é tratamento. Pais terrenos, quando corrigem os filhos, é porque querem o bem dos filhos. Deus, quando nos corrige, é porque Ele quer o nosso bem. Ficarás mudo. E será que no dia a dia Deus não fala assim conosco? Você não acreditou, você não teve fé, você vai ficar sem isso, sem aquilo. Preste atenção no meu castigo, na minha punição. Você sabe quando é corrigido, né, Bruno? Sabe, né? Todos nós sabemos, né? Eu fui muito corrigido. Você sabe também, né, Mateus? Né, Pedro? Todo mundo sabe, né? Eu, quando era corrigido, quando era criança, eu sabia bem. Muitas vezes ardia no lombo. A varinha pegava. E aqui, Deus pegou pesado com a sua correção na vida de Zacarias. E ele passou a se expressar por acenos. Daí, passados os dias do serviço dele no templo, ele voltou à sua vida normal, com a sua Isabel. E aqui diz que a Isabel, ela engravidou. Ela engravidou e aconteceu a grande alegria. Só que o castigo continuou. Deus já tinha falado para ele que o filho teria o nome de João, mas ele não tinha como falar daquela alegria de ter o filho que seria João, por ordem de Deus. Lá, quase no fim desse capítulo, versículo 64, se não me engano, só daí que ele conseguiu se comunicar. Mas Deus fez isso por amor a João, por amor ao casal que estaria gerando João, para deixar exemplo. E isso aqui hoje é um grande exemplo para nós. Quantas vezes eu tenho sido incrédulo, semelhante a Zacarias? Eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas e a minha incredulidade no dia a dia, como é que tem sido? Tenho sido incrédulo? Será que eu não tenho sido pior que Zacarias? Será que eu não estaria merecendo, quem sabe, sofrer um castigo semelhante? Ou quem sabe já não sofri um castigo pior que esse? É hora da gente pegar. E qualquer castigo que tenhamos sofrido representa o quê? O amor de Deus, o cuidado de Deus, a confiança que Deus tem em nós. Ele tem muita confiança em nós. Por isso ele diz, eu vou te corrigir porque eu sei que você vai melhorar. Sei que você é esperto, sei que você é esperto. Sei que você vai receber e isso vai gerar sabedoria em você. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio é vexame, é grande humilhação. Eles sofriam grande humilhação, grande vexame, por não terem gerado ao menos uma criança na família. Mas Deus foi tão bom com eles que não gerou simplesmente uma criança. Gerou um profeta de Deus. Nós sabemos que João Batista depois nasceu e levantou a voz no deserto após 400 anos de silêncio profético. Ele quebrou um silêncio profético de 400 anos. E se cumpriu tudo aquilo que o anjo anunciou. O que eu quero aprender com essa palavra? O que essa palavra quer ensinar para cada um de nós? Que nós precisamos, no tocante à obediência, ao cumprimento do que Deus manda no dia a dia, como Zacarias e Isabel. Exercer o nosso sacerdócio santo, conformando a palavra de Deus, conosco mesmo, agradando a Deus em tudo, mas sem vacilar, estando sempre atentos ao modo que Deus tem para falar conosco. Porque um descuido, nós nos tornamos incrédulos. E Deus, como bom pai, como pai amoroso, ele não perde tempo. Ele apresenta a correção. E correção severa. E glórias a Deus que existe correção.
Porque sem correção nós nos extraviamos, nós ficamos perdidos e perdemos a vida eterna, perdemos a salvação. Então, o que esse texto nos ensina? Que nós devemos olhar sinceramente, com base na palavra de Deus, com base na comunhão com Deus, para vermos claramente quantas vezes Deus já nos puniu, para não ficarmos confundindo aí punição com provação. Muitas pessoas às vezes ficam sendo punidas e ficam dizendo que estão sendo provadas. É muito diferente. E Zacarias aqui, ele entendeu bem que era uma punição. Então nós precisamos de comunhão. Comunhão na leitura da Bíblia, na oração, no estudo familiar, diariamente, nesses momentos de reflexão na palavra de Deus, como fazemos como igreja. E aí nós temos visão espiritual. Aí nós ficamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo que já habita em nós, ele tem liberdade, isso é ficar cheio do Espírito Santo, para percebermos as diferenças entre punição e provação. A punição é quando nós traímos a Deus, quando nós somos incrédulos. A provação é Deus colocando um obstáculo para exercício nosso, gerando crescimento, gerando fortalecimento. E é bem diferente. Nós só percebemos isso pela comunhão. Só percebemos isso com oração, com humilhação diante de Deus, reconhecendo as nossas faltas e ouvindo sempre a sabedoria de Deus, diretamente pela palavra e através das pessoas que Deus usa como autoridade para falar da sua sabedoria para nós. Glórias a Deus por essa palavra, porque eu acho essa palavra aqui tremenda. Eu nunca tinha pregado nessa palavra aqui especificamente, mas eu li esse texto e reli, e a coisa veio assim tão clara. Eu poderia conversar muito mais com vocês, tem outras grandes riquezas aqui, mas os pontos fortes dessa experiência da crença são estas. Eu obedeço, Deus me ouve, Ele fala comigo, Ele manda mensageiros, e se eu erro, Ele dá o castiguinho, para que eu pare de errar e continue acertando. Isso é tremendo. O zelo que Deus tem conosco é algo tremendo, não tem como nós medirmos, não tem como avaliarmos a grandeza disso. Ele poderia simplesmente fulminar o ser humano por causa do pecado, mas quando nós nos declaramos ser dele, ele tem paciência conosco, mas ele não tolera o pecado, não tolera a incredulidade, e ele dá um castiguinho, dá uma punição. Então, o que a palavra quer com isso, que o Espírito Santo quer com isso, é que nós fiquemos mais sensíveis a toda a obra do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe a todos e fortaleça. Recebam uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo poder que há na Tua Palavra, pela grandeza do Teu amor por nós, Senhor. Nós vemos aqui o Teu grande amor por Zacarias, por sua esposa Isabel, Senhor, pelo filho gerado através deles, João, que foi o João Batista, aquele que anunciou a vinda do nosso Salvador e Redentor e que deu a sua vida por amor à sua missão, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Tira de nós, do nosso meio, toda rebeldia à Tua Palavra, Senhor, toda incredulidade, toda a falta de respeito à autoridade que vem do Senhor, às autoridades estabelecidas aqui na terra, Senhor. Tira, Senhor, toda a impureza. Nós clamamos em nome de Jesus. Santifica as nossas vidas, santifica cada família, Senhor. Passeia nos nossos lares, Senhor, trazendo a Tua sabedoria para nós e declarando saúde completa, cura e libertação para todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.